Estamos aqui com o professor Rafael Nogueira Costa. Tudo bem, Rafael? Tudo bom, Celso? Tudo bom, Elane? Bom Oi, dia para todo Elane. mundo. Muito obrigado pelo convite para a gente estar aqui conversando com vocês sobre esse trabalho, o Imagina Mundos, interfaces entre educação ambiental e imagens. Um trabalho organizado pelo professor Rafael Nogueira Costa, a partir do pós-doutorado dele, orientado pelo professor Robson Loureiro, que nos acompanha também na organização, lá na Universidade Federal do Espírito Santo, com a participação do professor Sérgio Luiz Pereira da Silva, aqui da Unirio, junto comigo. E é um trabalho que tem a capa da professora Priscila Menezes, minha colega do Departamento de Didática, professora de artes, doutora nesses estudos dessas interfaces, dessa arte com a educação ambiental, com os ecofeminismos, e ela nos brinda com esse desenho aqui que tenta capturar justamente esse compromisso com o Imaginar Mundos, né? Com a disputa e o reconhecimento do ato de imaginar. O ato de imaginar novos mundos, outros mundos, né? É por aí, né, Rafael? Exatamente, o Celso. É um prazer estar aqui falando um pouco desse livro, nesse primeiro seminário sobre pesca artesanal e segurança alimentar hídrica. Eu vi que vocês colocaram como uma questão, né, que vai sulear, né, o trabalho de vocês, o que é segurança hídrica. E, poxa, é uma pergunta importantíssima, porque a gente depende da água para tudo, né? Nosso corpo, enfim, nossa alimentação. Então, eu desejo para vocês um ótimo evento. Espero que esse livro aqui possa, de alguma maneira, ser útil para fazer reflexões sobre a importância da imagem no debate da educação ambiental, né? Da imagem observando aí suas múltiplas possibilidades de elaboração, né? Desde a fotografia, do audiovisual, do cinema, enfim. Então, Celso, acho que a gente pode apresentar um pouco o que é esse trabalho coletivo, né? O fruto de muito esforço aí, são 3 anos que a gente está articulando para costurar esse livro aí, buscando, então, uma série de pessoas interessadas nessa temática, e a gente pode falar um pouco da obra, né, Celso? Sim, sim. Vamos lá, vamos passar aqui. Acho que uma coisa bacana, né, é ver que a gente teve participação de gente do Brasil inteiro, né? E o Exato. Rafael fez questão de colocar aqui o apoio do Programa Nacional de Pós-Doutorado, né? Do CNPq, do Programa de Ecologia de Longa Duração, o PELD, lá no PEN da UFRJ, que tem essa editora que vem nos apoiando já desde 2015 com as nossas publicações, fazendo lançamentos e publicações das nossas coletâneas, né? Então, um agradecimento especial aqui ao Nupen e à editora do Nupen da UFRJ, né? E aí, nesse trabalho aqui, esses professores do Brasil inteiro vão construindo essas reflexões, buscando essas interfaces, né? Do campo da educação ambiental e do campo do estudo de imagem, que é uma área por se explorar, ainda incipiente. É um campo de pesquisa muito profícuo, inclusive, muito promissor, né? Nós temos uma outra característica muito legal, que é a participação de pessoas fazendo apresentação, prefácio, pós-fácio, pessoas muito queridas, como aqui o professor da graduação, o professor Reinaldo Bozelli. Temos também o professor Felipe Lairargues, também escrevendo um pós-fácil, né? Você quer comentar um pouquinho aí do sumário, Rafa? Tá bom, Celso. Eu também acho importante você ter frisado a editora Nupen como uma parceira para publicação desse livro, mas também como uma possibilidade de vocês que estão vinculados aí ao Instituto Federal, que estão discutindo esse seminário, desenvolvendo pesquisas, também para pensar uma possibilidade de submeter alguma obra para a editora Nupen, que eu tenho certeza que vai ser bem avaliada. No sumário, na apresentação da obra, o Reinaldo Bozelli, como
professor Celso falou, faz uma apresentação da obra bem poética. Ele leu o livro e depois foi refletindo sobre cada capítulo. Então ele apresenta cada capítulo de a maneira como ele apresenta é bem interessante, bem bonita, bem solta, diferente um pouco das apresentações tradicionais de livro. Ele também foi meu professor na graduação, então realmente é uma pessoa muito querida. E aí o livro ele tem 19 capítulos, cada capítulo ele está vinculado a um grupo de pesquisa, a um estado diferente, então são muitas perspectivas de olhar essa interface entre educação ambiental e imagens. A gente até costuma brincar isso, é como se fosse, se a gente pudesse enxergar como os insetos enxergam, né, através de ocelos, múltiplos ocelos, então é mais ou menos esse cenário de mosaico, né, são fragmentos, é um olhar múltiplo sobre um objeto, né, que busca então essas conexões. E aí você tem esses 19 capítulos, né, são pessoas de várias universidades, como eu falei. O primeiro ele foi escrito pelos organizadores da obra, eu, professor Robson Loureiro, da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor Celso Sanches, da Unirio, e o professor Sérgio Luiz Pereira da Silva, também da Unirio. O segundo é da uma professora do Instituto Federal Fluminense, que trabalha com imagens, né? Agora ela é uma professora aposentada, mas é a Maria Inês Paz Ferreira, trabalhou muito tempo no Instituto Federal Fluminense, foi uma das organizadoras do mestrado em engenharia ambiental. Então é uma pessoa assim, muito guerreira, muito batalhadora. O capítulo 13 é do Evandro Medeiros. Você quer falar um pouco dele? Quero. Pois o Evandro é um grande companheiro da luta contra a mineração violenta, né, contra essas empresas da necroeconomia e da necropolítica. E ele, lá na Universidade Federal do Sudoeste do Pará, na luta, junto com os movimentos sociais, foi criminalizado, foi judicializado, e ele então escreve isso que ele chama de cinema de fronteira, ativismo político-pedagógico e a luta camponesa no fronte da Amazônia Oriental. É um texto muito importante que mostra a importância do cinema e do que ele chama de cinema de fronteira na revelação dos conflitos ambientais e por aí vai. Né? E só para aproveitar aqui o gancho, na sequência, o professor Sérgio, que é um grande sociólogo e também fotógrafo, muito importante, fala das representações sociais do meio ambiente. A Beatriz com Claudemir vão falando da educomunicação e da educação ambiental nas políticas públicas que estão sendo discutidas em teses e dissertações no Brasil. A Raquel Hidalgo e o Zé Vicente, lá da Federal do Rio Grande do Sul, falam do Circuito Tela Verde através de entrevistas e narrativas sobre o percurso do projeto que eles têm, né, do Circuito Tela Verde, que eles estudaram, leram, de 2007 a 2019. É um super estudo, né, Rafa? Exatamente. Essa foi a dissertação de mestrado da Raquel. A Raquel continua como uma pesquisadora importante para o campo da educação ambiental, fazendo essa discussão da educomunicação agora no doutorado dela. Então, é uma figura bem importante aí para o livro, né? Traz uma reflexão bem interessante. No capítulo 7, a gente continua ainda no Sul com o pessoal da FURG, que vão fazer uma reflexão sobre imagens de Iemanjá e uma cosmovisão afro-brasileira. Eles vão fazer uma reflexão assim, sobre diversas maneiras de representação da Iemanjá. É um trabalho belíssimo. Eduardo Silva Freitas e Sônia Cristina Vermelho, eles são do NUT, do AFRJ. Eles vão fazer uma reflexão importante aí sobre a imagem, o sujeito e a educação ambiental. O Paulo Maia é um pesquisador da área da literatura e vai fazer uma reflexão sobre a imagem, imaginário e imaginação em Sebastião Salgado, no capítulo 9, né? O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 10 e 11 são reflexões do interior do Brasil, um na Caatinga e um no sertão da Bahia, e aí são reflexões bem interessantes a partir de uma experiência de fotografar, né, esses biomas e, enfim, eu acho que também
traz bastante contribuição. No capítulo 12, a gente tem uma reflexão sobre o consumo de alimentos, né, e a imagem, que é a representação da comida. Vamos passar aqui para o capítulo 13, que eu tenho certeza que o Celso vai querer falar dele. Capítulo 13, do Daniel Camargo, Samira. Esse é fruto da pesquisa que o Daniel começou a fazer comigo na iniciação científica, se desdobra no mestrado e agora no doutorado, sobre a orientação da professora Samira. Ele vai discutindo a memória, as biomemórias, as memórias bioculturais e a interface com o que a gente vem discutindo lá, que é a educação ambiental de base comunitária, no Vale do Jequitinhonha, onde o Daniel está, inclusive agora, nesse momento, já passando a quarentena, está 1 ano e pouquinho já no Vale do Jequitinhonha, porque quando começou a pandemia ele resolveu ficar por lá e estendeu o campo dele, acho que nem volta mais, e a gente então aqui trabalha a questão da imagem dentro do que a gente está chamando as trilhas das águas, porque lá é um lugar de clima de extremos, né? De secas, grandes grandes estiagens e de grandes chuvas, o povo lá chama de dilúvios. Então a gente vai trabalhando essas imagens a partir das memórias bioculturais, das biomemórias desse povo aí. E, na sequência, você tem o trabalho da Juliana Barbosa Coutinho e do Emerson Gonçalves, reflexos da sociedade excitada no ensino superior, o vício em imagens e a supersaturação dos sentidos como obstáculo no ensino-aprendizagem de bioquímica. Está muito interessante, trazendo a questão do que significa essa influência da hiperexcitação através da imagem na própria produção, na construção do caminho pedagógico, no caso do ensino de bioquímica. E eu estava lendo agora de manhã, por acaso, uma revista que minha mãe, que é psiquiatra, assina, que é a Revista Brasileira de Psiquiatria, e a revista estava falando justamente do caso da necessidade de começar a se reconhecer a síndrome de dependência ao smartphone como uma patologia psiquiátrica. Então, esse artigo é muito importante para ajudar a gente a pensar isso, né? E, na sequência, a rede sociotécnica e essa relação entre ribeirinhos e onças, as onças pintadas na Amazônia, costurada por imagens. É um belíssimo artigo, né, Rafa? Com certeza. Isso aí é fruto da tese de doutorado da Joana Macedo, uma pesquisadora muito bacana, muito importante também para fazer essa reflexão da rede sociotécnica, né? E ela observa, então, a onça e as conexões na Mirauá, na Amazônia. Então, é um trabalho belíssimo também. Tem muitas imagens assim que também ajudam a gente a fazer a leitura do livro. No capítulo 16 tem uma reflexão minha com o professor Gustavo Arantes Camargo. A gente está observando aí distintas maneiras de olhar a natureza a partir de cosmovisões, né, ocidentais, enfim, fazendo uma aproximação com o pensamento da Davi Copenau, né, a cosmovisão Yanomami, e a gente faz uma reflexão com base no filme do Amigo do Rei, um filme do cineasta André Delia, que ele faz um panorama aí sobre o crime de Mariana, né, com despejo de rejeito de toneladas de minério no Rio Doce, e aí já nos revela o que é essa dimensão que vocês estão discutindo, né, da segurança alimentar e a importância da água para a manutenção da vida. No capítulo 17, a gente é agraciado com o capítulo do Tiago e a Michele Sato, grande professora. Eu acho que você pode falar um pouco, Celso, da Michele Sato, né? Eu acho que é sempre bom a gente referendar ela como uma pessoa importante para o campo da educação ambiental e a sua professora do pós-doutorado, né, professor? Exatamente. Eu fiz o pós-doutorado com ela. Ela é uma professora que é uma referência latino-americana e até internacional para a educação ambiental.
ela tem uma perspectiva de estudos fenomenológicos, né? Então, ela vai já direto na veia do debate da imagem e do imaginário, né? E estuda quilombolas há muito tempo. Com ela, eu conheci várias comunidades quilombolas do Mato Grosso, onde ela também é uma ativista climática importantíssima e organiza o Fórum dos Direitos Humanos e da Terra do Mato Grosso, junto aos movimentos sociais, enfim. É uma pesquisadora, ativista muito importante, uma querida companheira da luta e uma minha professora, minha mestra, né, com quem eu tenho o privilégio de caminhar há bastante tempo, né? E agora ativa, né, muito ativa nesse debate da justiça climática, né? E é uma honra tê-la aqui conosco, uma honra enorme, junto com o Tiago, que é professor também da Federal do Mato Grosso, jornalista, uma pessoa importante, muito ativa lá também no jornalismo ambiental, né? Então, aí trazem essa discussão com um brilhantismo, né? E o 18, do professor Américo de Araújo Pastor Júnior, que é Filmes e Vídeos na Educação Ambiental, e Espectador Criativo, reflexões sobre uma trajetória na pesquisa na extensão em educação. No 19, temos o companheiro Paco, o Francisco Sempere Ruiz. O companheiro Paco é espanhol e ele nos traz aqui as duas caras dos deuses. Terceiro ano, perdão, as duas caras do deus Jano, ou como convivem as duas imagens encontradas em uma mesma cidade, Santa Fé de Veracruz. Santa Fé na Argentina, né? No estado de Santa Fé. O Paco é um grande companheiro também, e tem feito as parcerias, colaborações conosco na Universidade de Santa Fé, na Universidade de Valência. Ele faz essa discussão decolonial e aqui ele traz umas discussões muito interessantes dessas dualidades, né? Dessa imagem do deus Janus encontrada tanto na cidade de Santa Fé, na Argentina, do centro para a periferia. Ele vai fazendo essas discussões muito interessantes. Aí depois a gente tem 3 pós-fácios, que são um luxo. Primeiro, do professor Fábio Scarano, meu também professor da graduação, uma referência muito importante para ecologia, né? E ele fala de Gaia, a deusa Gaia, no cinema. Depois, de Marco Antônio Gonçalves, falando de visualidades, imagens, imaginações e etnografia. É um primor esse texto, extremamente importante. E o terceiro, que é Atirei o Pau no Gato, sim. E daí? Você sabe com quem está falando? É um texto que sintetiza o nosso livro e faz a crítica política necessária ao debate que a gente está levando adiante, né? Então, é muito importante esse texto aqui do professor Felipe Lairargues. Eu costumo falar, Celso, que é como se fosse um livro. O livro é como se fosse um rio. Então, a gente vai percorrendo, né, os meandros, a gente vai contornando um rio, aquele rio cheio de curva, e quando ele chega no estuário, quando ele chega no mar, ele se dilui em 3 pós-fácios. Então a gente tem essa leitura, né, sobre imagens, mas aí como que ela vai diluída para as ciências ambientais, para a antropologia visual, que é o caso do Marco Antônio, e para a educação, que é o caso do Felipe. Então, essa diluição faz com que esse debate não se encerre nesse livro. A gente não tem a pretensão de encerrar nada esse livro, não traz isso. Justamente ele abre para novas possibilidades de leitura sobre essa relação entre educação ambiental e imagens, e principalmente o fortalecimento da capacidade de imaginação para a transformação das nossas realidades, muitas das quais ainda realidades opressoras, como o caso de contaminação ambiental ou racismo estrutural, enfim, uma série de opressões que ainda persistem ainda na nossa vida. E eu acho que esse livro ele
pode trazer alguma contribuição para esse debate. Nosso interesse todo é esse, né, Celso? Sem dúvida. A editora do Nupem, você pode baixar o livro grátis nesse link. E a gente agradece muito, Elane, ao espaço que você deu aqui para a gente. Lá nesse site também tem essas outras obras. O livro do professor Sérgio, O Lugar do Outro, né, as representações sociais. Eu tive o privilégio de fazer o prefácio desse livro. Tem o projeto Curucuá, enfim, tem um monte de ações, incluindo também o nosso... Oi. É só importante frisar que todos esses livros são gratuitos. Então você entra lá no site, faz download, pode compartilhar. Quando a gente fez o lançamento do Imagina Mundos, né, que foi lançado esse mês praticamente, né, finalzinho do mês passado, algumas pessoas perguntaram: esse livro vai estar disponível à venda em qual site? Isso aqui não está à venda, isso é gratuito. Então, é o nosso esforço de democratização do conhecimento, né, Celso? É isso aí. Essa é uma ação muito bonita da editora Nupem, que tem publicado aí, como eu disse, né, as nossas ações, as convergências socioambientais também, é um livro organizado por nós, o Educação Ambiental desde o Sul, o Pensamento Ambientalista, uma Sociedade em Crise, que foi o primeiro, organizado pelo professor Rafael, por mim, pela INE, pelo professor Loureiro, né, Carlos Frederico Bernardo Loureiro. Tem um monte de coisas lá, acho que vale a pena circular. E quer fechar aqui, Rafa, com essa imagem? Enfim, essa imagem aí é da nossa querida amiga Aline Brant. Ela fez a capa dos nossos 2 livros anteriores e ela tem feito um trabalho aí muito importante, né, com fotografia, e agora, enfim, com um trabalho bonito, com bordados em cima da fotografia. Ela tira foto e borda em cima. A Aline Brant tem, esse trabalho da Aline Brant tem ganhado o mundo, né? Então ela está apresentando esse trabalho com fotografia e bordado em vários países e ela sintetiza nessa imagem aí a possibilidade, a concretização do ato de imaginar e o que a gente considera tão importante, essa reflexão da imaginação para a transformação e o resgate, então, da imaginação ativa para realmente a gente mudar o nosso mundo, porque como Paulo Freire falava, né, Celso, o mundo não é, o mundo está sendo. Então, esse é o papel também da universidade pública e dos institutos federais, né? É isso aí. É isso, Elane. Muito obrigado demais pelo espaço que você nos dá. Eu fico muito feliz de estar participando aqui com vocês, saudar vocês por esse evento tão importante e vamos em frente, vamos à luta. Um abraço. Um abraço, conte conosco.